Paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Patrícia. É uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. E o tema dessa semana é Identidade em Cristo. O que a Bíblia ensina sobre identidade e propósito? Descobrindo e afirmando quem somos em Cristo Jesus, apesar das pressões externas. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em 1 Pedro 2,9, que diz assim: Porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse versículo aqui, na primeira e segunda parte, a gente já vê que é a diferença, né? A primeira parte fala sobre identidade e a segunda fala exatamente sobre o nosso propósito. Essa primeira parte da nossa identidade fala exatamente quem somos e a quem pertencemos. E a segunda parte, o nosso propósito, a qual fomos chamados, né, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Quando a gente busca aqui os significados de identidade, nós aprendemos que identidade é uma característica do que é idêntico ou semelhante. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Lá na Bíblia, em Gênesis 1:26, diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós temos uma fonte, nós temos uma verdade que testifica quem somos e a quem pertencemos. E a identidade, ela está ligada também às crenças que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, que moldam a maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Então, que a nossa identidade ela esteja firmada em Cristo Jesus, na palavra, na verdade. Porque a verdade, ela é eterna, ela é imutável, ela não muda e ela é fiel. Então, é nessa verdade, nessa palavra, que nós devemos estar firmada a quem somos. E eu quero estar aqui compartilhando com vocês 4 verdades sobre essa nossa identidade. Lá em Jeremias 1:5 diz o quê? Antes eu formei no ventre, eu conheci antes de você nascer e eu os separei. Salmo 103 diz assim: Foi ele quem nos fez e dele somos nós. Salmo 119, 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Salmo 139, 13. Pois tu criastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Então, essas aqui são algumas verdades a qual nós precisamos estar enraizadas no nosso coração, para que ninguém venha deturpar a identidade que temos em Cristo Jesus. Por quê? Hoje em dia, a sociedade, a mídia, nossos pensamentos, né, as palavras que muitas vezes ouvimos, até de quem nós amamos, tentam o tempo todo moldar e influenciar a nossa identidade. Então, nós precisamos aprender a levar cativo todo pensamento a obedecer a Cristo. Está lá em 2 Coríntios 10:5. Porque nós não podemos permitir que os nossos sentimentos, as nossas emoções, as experiências que vivemos altere a nossa identidade em Cristo Jesus. Porque todas as vezes que nós damos ouvidos para outras vozes que não seja a palavra de Deus, nós estamos paralisando o propósito que o Senhor confiou a cada uma de nós. Então, nós precisamos aprender, praticar todos os dias, declarar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, porque assim nós estaremos no centro da vontade do Pai. E quando nós estamos realizando a vontade de Deus, nós estamos reafirmando a nossa identidade, que está firmada nele. Então, a palavra de Deus, ela tem poder criativo. Quando nós declaramos, quando nós falamos, Deus disse: haja e ouve. Então, o Senhor, ele quer ouvir de nós de forma audível, para que nós mesmos possamos escutar. E assim nós estaremos gerando no nosso coração as promessas de Deus. E quanto mais sentidos nós usarmos ao memorizar, ao guardar a palavra de Deus, mais nós conseguiremos entronizar ela no nosso coração. Quais sentidos que a gente utiliza? O primeiro é da audição, quando eu falo assim, de a gente declarar em voz alta. Segundo, através da escrita. Quando nós escrevemos, usamos o tato. E na visão, por exemplo, você escreve ali um versículo, cola numa parede, você está sempre ali visualizando, falando em voz alta, repetindo. Então, dessa forma, nós estamos guardando a palavra de Deus no nosso coração. E essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de transformar, ela tem poder de renovar, de edificar,
de restaurar, de confrontar muitas vezes o pecado em nós. Então, essa palavra de Deus, ela precisa estar diariamente aonde? Na nossa boca, nos nossos lábios. Que nós possamos declarar a palavra de Deus em voz alta. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós anunciamos no mundo espiritual quem reina, quem governa sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas. Ainda que não sentimos nada, ainda que não vemos, Deus faz, Deus age, Deus é, porque Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é poderoso. Deus opera milagres, Deus opera maravilhas. Basta o quê? Exercitar a nossa fé. Nós somos salvas, somos redimidas, somos curadas, somos libertas. Só que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir, ela vem através de quê? Da palavra de Deus. Nós precisamos tomar tempo para ouvir a palavra de Deus. E quando nós falamos de tomar tempo, o principal empecilho que vem muitas vezes é: eu não tenho tempo. Irmãs, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Muitas vezes não estamos priorizando buscar a Deus em primeiro lugar. Precisamos priorizar. E nós priorizamos aquilo que é importante. Priorizamos aquilo que valorizamos. Então, valorize o privilégio que nós temos de ter uma Bíblia, o privilégio que nós temos de ter acesso a esta palavra. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar enraizada em nossos corações. E não existe outra maneira dela estar enraizada, dela estar firmada, a não ser meditar, a não ser ler, praticar, buscar aprender essa palavra diariamente, nos alimentarmos dessa palavra. E nós precisamos orar, pedindo ao Espírito Santo para nos capacitar, para nos ajudar, para nos despertar, para que nós venhamos buscar Ele em primeiro lugar, para que nós venhamos nos alimentar desta palavra diariamente. Amém? Eu quero convidar você para que juntas nós possamos orar esta palavra de 1 Pedro 2,9, declarar ela em nossas vidas. Vamos juntas? Bom, 1 Pedro 2,9. Pai querido, nós cremos que nós somos geração eleita. Cremos que somos sacerdócio real. Somos geração eleita. Somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Pai, cumpre em nós e através de nós o teu propósito, para que nós possamos proclamar as tuas virtudes onde quer que estivermos. Que a palavra da nossa boca, Senhor, a meditação do nosso coração sejam agradáveis perante a tua face, Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso libertador. Obrigada, Pai, por tua misericórdia, por tua graça nos alcançar. Assim como o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos conduz, Senhor, nos capacita para ajudar e resgatar outras vidas, outras almas que estão aí perecendo nas trevas. Pai, que nós possamos ser sal e luz nessa geração. Eis-me aqui, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Pai querido, abençoa grandemente cada uma das irmãs, cada uma que vai receber, Senhor, esta palavra, que ela venha frutificar nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos. Nos ajude a cada dia orar e meditar na tua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero aqui também deixar um exemplo de identidade restaurada. O que a Bíblia, né, deixa de exemplo para nós de identidade restaurada. Eu lembro aqui de Maria Madalena. Maria Madalena foi um exemplo de seguidora fiel, dedicada a Jesus. O que Jesus fez, né, na vida de Madalena? O que nós encontramos na vida de Madalena? 4 aspectos. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 5 aspectos que nós vemos na vida dela. Primeiro, ela foi liberta de 7 demônios. A palavra de Deus diz lá em João 8,32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela teve um encontro pessoal com a verdade e ela foi liberta. Ela passou a seguir a Jesus como gratidão. Maria passou a seguir a Jesus. Ela estava presente na crucificação de Jesus. Ela vê o túmulo vazio e ela anuncia a ressurreição de Jesus aos discípulos. Olha só, ela passou a seguir a Jesus. Quando a gente fala de identidade, nós devemos pensar assim, ó, nós temos benefícios, né, como filhas de Deus, nós somos herdeiras e co-herdeiras com Jesus, e nós temos também responsabilidades.
As responsabilidades é de que nós somos embaixadores de Cristo, lá como nós lemos, nós somos sacerdócio, nós somos nação santa. Então, nós representamos um reino eterno. E como representantes desse reino eterno, o que o Senhor nos chama? Sejam imitadores de Deus, assim como Jesus. Nós devemos imitar o caráter de Cristo, nós devemos manifestar o fruto do Espírito Santo, porque o fruto ele alimenta as pessoas, ele alimenta os nossos relacionamentos. Então, o Senhor, ele nos chama para essas responsabilidades, não só para os benefícios. Então, que nós venhamos verdadeiramente ser embaixadores de Cristo, seguir a Jesus, seguir o seu exemplo. Ela estava presente na crucificação. Então, assim, nós não estaremos somente nas, vamos dizer assim, nas bênçãos, né? Nos momentos difíceis, nos momentos de dor. O Senhor sempre estará conosco. Ela vê o túmulo vazio. Quando ela vê essa parte do túmulo vazio, eu penso o seguinte, a questão do propósito, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. E ele confiou a Maria poder ver e anunciar, né? Ele confiou a ela anunciar a ressurreição aos discípulos. Então, quando nós nos posicionamos, o céu nos direciona. Nós precisamos estar o quê? Buscando ao Senhor, porque aí nós estaremos na posição a qual o Senhor nos chamou. Tem uma frase que eu achei muito interessante que fala assim, ó: processos vencidos liberam propósitos. Quando nós vencemos os processos, vencemos os ciclos, é liberado para nós os propósitos. E precisamos cumprir os princípios bíblicos nestes processos, rompendo esses processos, vencendo cada etapa, para que o Senhor possa liberar em nós o propósito a qual Ele nos chamou. Então, Maria, ela foi liberta, ela foi perdoada e ela teve a sua identidade restaurada. Então, eu quero convidar você para quando você for orar ao Senhor, ore o Espírito Santo para ele revelar para você se existe alguma área da sua vida que você precisa de libertação, alguma área da sua vida que você precisa de cura. Peça o Espírito Santo para te direcionar como você precisa melhorar como filha, né? Em que aspectos? No caráter, na identidade, qual parte da identidade tem sido fragmentada e nós não estamos percebendo. Sempre que nós pedimos ao Espírito Santo para nos revelar o que está em oculto, o que está escondido, ou que muitas vezes a gente não tem a consciência, ele traz a nossa memória. Então, que nós venhamos orar pedindo ao Senhor isto, para identificar em nós em que área nós precisamos de restauração, nós precisamos de cura, precisamos de libertação, que Ele possa nos capacitar para anunciar a Tua palavra, para cumprir o Teu propósito. Porque quando nós buscamos cada dia mais ter intimidade com o Senhor Jesus no secreto, Ele nos sustenta todos os dias nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nos nossos processos. Daí a importância de buscar ter intimidade com o Senhor. Então eu venho te dizer nessa manhã, não perca a esperança, não desfaleça, não desista na sua dor, não desista no processo. Busque intimidade com o Senhor Jesus. A dor é um lugar de passagem, não de permanência. Que nós possamos avançar na intimidade com Jesus para entender a sua vontade e ter uma identidade verdadeiramente restaurada no Senhor. Amém? Eu quero deixar aqui só um pedacinho sobre o propósito, né? Estava falando da frase: processos vencidos liberam propósitos. A importância de vencer nos processos. Decisões nos direcionam para destinos. Qual que é a decisão que a gente precisa tomar hoje? Ter uma identidade firmada em Cristo Jesus. Essa decisão é diária. E como que eu afirmo essa decisão? Buscando a Deus em primeiro lugar. Busque a Ele em primeiro lugar. Medite na palavra. Nós temos três pilares que nos direcionam para esse destino. Quais são os três pilares? Oração, jejum e palavra. Esses três precisam caminhar juntos. São as disciplinas espirituais e vão nos direcionar para o destino, para o propósito que Deus nos chamou, como filha, como esposa, como mãe, para servir, para amar, para cuidar, para ser lançadas como flecha ao alvo. Eu quero encerrar minha parte aqui com Isaías 49, 2. Isaías 49, 2 diz que, como espada afiada na nossa boca, está a palavra de Deus. E nós estamos guardadas na aljava do Senhor como flechas
polidas. Flechas polidas. Quando o Senhor fala aqui, você pode ler lá Isaías 49:2, ele diz assim, bem no título, que nós somos como luz. Então, flecha polida é aquela que reflete a luz de quem? Do Senhor. A luz de Jesus, a luz do Espírito Santo, a luz da palavra em nós. Como flecha, nós somos lançados, só que nós somos guardadas na aljava. Quando o Senhor vai poder usar cada uma de nós? Nós estamos sendo polidos no processo. Quando, quando estamos sendo polidas, nós estamos sendo moldadas, transformadas, restauradas. E nós precisamos permitir que o Senhor venha operar em nós, né, através da sua graça, através da sua unção, para que sejamos lançadas mais longe, para alcançar o alvo. Porque quando ele fala assim, ó, que como espada afiada na nossa boca, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é como uma espada. Ela cumpre o propósito a qual foi enviada, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, o que nós precisamos fazer? Apenas estar na posição de anunciar, falar, proclamar esta palavra, porque ela vai cumprir o propósito a qual foi enviada. Amém? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que nós venhamos ter a nossa identidade firmada em Cristo Jesus e cumprir o propósito a qual Ele nos chamou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Deus abençoe. Um Deus, um abraço.